Olá, boa tarde. É um extremo prazer ter você aqui conosco mais uma vez, mas desta vez nós vamos falar sobre retrocomputação. A retrocomputação é o estudo e o uso de artigos de informática que estão considerados obsoletos, mas estão obsoletos somente para o grande mercado, pois a retrocomputação é um nicho de mercado que movimenta muito dinheiro, porque são relíquias. A gente trata com relíquias, peças de museu que ainda funcionam. Eu estou a caráter vestido com, como vocês podem ver, a tela de boot do MSX2, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, para começar, nos anos 80 aqui no Brasil tinha reserva de mercado. O que significa isso? Significa que o governo, juntamente com o Estado que não era um Estado de direito na época, para fomentar a informática nacional, eles proibiram a importação de artigos de informática, videogame e essas coisas. Foi uma grande época que tanto ajudou o mercado interno quanto atrapalhou porque não tínhamos acesso a mercadorias, a máquinas mais evoluídas em relação ao exterior. A linha MSX, na verdade, MSX não é um computador, é uma arquitetura de computadores que foi criada pela ASCII, uma empresa japonesa, juntamente com o sistema operacional BASIC da Microsoft, que é a linguagem de programação BASIC, que foi a linguagem que foi mais usada nos anos 80, em que você comprava o computador, ele vinha com um editor de texto BASIC, que você digitava o seu aplicativo e salvava em fita cassete. Por que fita cassete? Porque naquela época era muito caro o disquete. E o disquete chegou aqui no fim dos anos 80. Até então utilizava FSK. FSK é modulação por frequência, que é o modo que os aplicativos são gravados. E naquela época eu costumo comparar com o soft livre, que naquela época você escrevia um aplicativo, você gravava em fita cassete e você trocava essa fita cassete com um amigo, um colega, um conhecido e ajudava a sua comunidade, né? Pois a grande função do software livre é você auxiliar a comunidade e participar de alguma comunidade. Mas não se falava de software livre nessa época. Por quê? Porque foi a época que coincidiu com o projeto GNU de criar um Unix, ou um compatível com o Unix, que não chegou na linha MSX. Por quê? Porque o Unix precisa de 32 bits de endereçamento, e enquanto a arquitetura MSX vislumbrava o processador Z80 de 8 bits. Mas existiu, eles estão em hiato, um sistema operacional compatível com Unix com 8 bits. Como eles fizeram isso, eu não sei. Mas é uma ideia muito interessante que eles conseguiram alinhar no Unix com o MSX. Existem outros sistemas operacionais, o MSX DOS, que é da Microsoft também. Existe o SymbolOS, que roda em máquinas mais potentes, mas em emuladores também roda. E, de forma geral, a arquitetura MSX vislumbrava 3 processadores diferentes. Um processador principal, com suas saídas de controle, de endereços e dados. Tinha um processador de vídeo, como a gente tem hoje, uma placa de vídeo, mas naquela época era no mesmo socket. E também temos um processador de áudio, que vislumbrava 3 canais de áudio,
que com esses 3 canais de áudio na época eram músicas realmente interessantes. Mas vamos lembrar que nos anos 80 não existia nem internet direito, existia o BBS. Você comprava um modem, caríssimo, por exemplo, mas você fazia ligações telefônicas utilizando o modem, e esse modem fazia a ligação com os Bulletin Board System. Aí você tinha acesso a comunidades, fóruns, downloads, uploads. Alguns bancos também possuíam essa tecnologia. Você podia acessar as contas bancárias. Mas isso no fim dos anos 80, né? Quando o mercado foi realmente aberto, teve uma enxurrada de computadores PC, compatíveis com PC. Desde o 8086 até o 286, até o 386, 486. Aí, em 1996, quando teve a última versão do MSX no Japão, não chegou aqui no Brasil, mas a gente sempre tinha aquele colega que morava no Japão, o DKSeki, que mandava pra gente. Era a forma que tinha como ter acesso ao Turbo R, que ele utilizava 2 processadores. Um processador, o Z80, compatível com o MSX tradicional, e o Z800, que era utilizado para atingir toda a sua capacidade máxima de processamento. É algo interessante, porque eu digo porque era interessante, porque é a mesma arquitetura, só que essa arquitetura deu origem a muito material muito legal. Aqui no Brasil existia software house. Muitas vezes eles copiavam programas internacionais e traduziam para o português. Tudo bem, mas era o que a gente precisava na época. Gravar em fita cassete, e tinha os cartuchos também, mas os cartuchos eram mais caros. Não tão caros quanto um drive de disquete, que custava o equivalente a um salário mínimo ou dois, se fosse comparar com hoje em dia. Até o próprio computador MSX, seja da Sharp ou da Gradiente, eram computadores que demandavam muito dinheiro para você conseguir adquirir, mesmo sendo os mais produzidos no mercado, né? Então, hoje em dia se tornou um hobby mexer com essas máquinas. O sistema operacional, juntamente com a linguagem Basic, é uma linguagem muito simples, muito fácil de você desenvolver aplicativos para essa plataforma. Por que eu digo isso? Porque era uma linguagem quase que uma linguagem natural. Era uma linguagem estruturada e interpretada. Não tinha um compilador, você não compilava, mas tinha como salvar como binário. Isso é verdade. Em que a máquina lia em linguagem de máquina, o assembler. E foi uma época que marcou muita gente, que foi o início da informática aqui no Brasil. Quase todo mundo tinha acesso a esse dispositivo, né, do MSX produzido aqui no Brasil. Tem até uma história interessante em que eles eram produzidos na Zona Franca de Manaus como videogames. Aí quando chegaram em São Paulo, botavam um teclado e viravam um computador. Naquela época, juntamente com hoje existe PC Gamer, um processador potente, muita memória RAM, placa de vídeo de 3D e Ultra Plus, Mega Power. Aí naquela época já existia o computador de cartucho que servia de videogame. Você tinha um joystick simples e tinha também a capacidade de comprar livros, que os livros vinham com os programas listados. Com esses programas listados era o código-fonte do computador, do aplicativo, do aplicativo que você ia utilizar no seu computador.
E as pessoas gastavam horas digitando o aplicativo e salvavam em cassete o seu andamento e conseguiam ter acesso a mais informações que estavam contidas nesses livros. Uma coisa relevante também é que a Rádio USP funcionava em AM, desculpa, FM. FM, é, como a gente sabe, é estéreo, tem 2 canais. Aí o radialista falava em certo ponto no seu programa de rádio: vamos agora, prepare-se para gravar no canal tal, que nós vamos transmitir um aplicativo. Aí a pessoa ia lá, gravava a parte específica do aplicativo e colocava no seu computador e funcionava. Isso daí funcionou como se fosse a internet antes da internet. Era um período em que era mais difícil você ter acesso a software, e eles viram esse nicho como um nicho que realmente ajudou muita pessoa na distribuição de software. Infelizmente ou felizmente, os BBS eram caros de acessar, porque demandava da linha telefônica, e a linha telefônica era cara. Bom, falei os principais fatos sobre a MSX dos anos 80 e estamos por aqui por hoje. Muito obrigado pela sua presença. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para novas atualizações. Obrigado, até mais.